Então, pessoal, vamos para a última parte dessa aula. Não deve durar nem 30 minutos não, porque essa vai ser rapidinho, só uma finalização aqui do conteúdo, mas ia passar de 30 na outra, eu resolvi fazer separado. Bom, a gente veio falando dos tópicos, falamos de introdução, autoria, título, autoria, resumo, palavra-chave, introdução, materiais e métodos, resultados. Estamos na discussão e o próximo item é a conclusão. Então a gente está chegando próximo ao fim desse conteúdo de redação científica, né? Dessa forma remota ainda, porém de uma forma bem legal, tá? Qualquer dúvida a gente pode tirar lá no WhatsApp e trabalhar dessa forma, tá joia? Então, com relação à discussão, esse é o tópico mais difícil de ser reescrito, né? A metodologia é bem chatinho, porque ele é muito metódico, né? A discussão é mais difícil, principalmente porque falta para vocês normalmente conteúdo a nível de acesso à leitura, ou seja, vocês vêm sem ler tanto, né? Muitos escrevem que leem, mas a pergunta fica, né? Quantos artigos você leu naquela semana que passou? Ou seja, durante a sua dissertação, durante o seu mestrado, né, vão-se 2 anos. Né? 2 anos, a gente tem 365 dias em cada ano, então a gente tem 600, 720, 730 dias em 2 anos. Em 720 dias, você leu o quê? 20 artigos? 30? Ah, eu li 50. É pouco. É pouco. Se você lesse um por semana, em 720 dias, né, no mínimo 100 artigos você teria lido. E muitas vezes a gente não leu nem isso. Então não leu nem um por semana. Né? Então realmente lê-se pouco ainda, né, na academia, brasileira, em grande maioria. Né? Muito porque muitos alunos vêm para cá com a intenção da bolsa, principalmente, e não do título. Né? Eu tive a oportunidade de estudar fora, e fora eu vi a diplomação da graduação, né, do curso de produção animal na Itália, onde a defesa de TCC eram coisas muito relevantes, muito fortes, com debates acalorados, né, com apertos reais, né, com relação àquele que defendia aquela proposta de teoria. Tá legal? Que é o que vocês fazem, vocês defendem uma proposta de teoria, né? E já participei de muita banca aqui no Brasil, já orientei bastante gente aqui também, né, nos programas. E vejo, sim, muitas vezes um aprofundamento muito pouco nas discussões. Normalmente muito superficiais, né? É o que elas fazem. E aí a consequência, né, ou melhor, a falta de leitura traz como consequência essa discussão superficial, e o aceite dela faz a formação e a proliferação dessa possibilidade. Então, esse tema é o mais difícil, porque ele depende de um conhecimento, um arcabouço teórico muito forte, né, muito bem estruturado, para que você possa andar pelas teorias possíveis que explicam os fatos, os fenômenos que você colheu durante o período experimental. Tá joia? Então aqui realmente tem algumas coisas assim a gente falar. Eu vou citar alguns pontos para vocês, mas a questão central é a aquisição de conhecimento prévia antes do momento da discussão. É aqui que o autor vai conversar com o leitor e convencê-lo que seus dados são válidos, qual a sua relação que suas conclusões têm com o conhecimento estabelecido até o momento, literatura, e que seus dados sustentam adequadamente suas conclusões. É um texto argumentativo, onde se demonstra certas conclusões. Então, primeiro, a gente vai evitar juntar resultado e discussão. Se for possível, a gente separar. Por quê? Ao ler os tópicos resultados e discussão, e posteriormente separar resultados da discussão, é muito frequente que o que reste de discussão seja algo em torno de 10 a 20% de tudo. Então já tá um desafio aí, né? Pega os artigos de vocês, que vocês vão desconstruir em algum momento, e extrai o que é resultado, apresentação, né, de resultados, e extrai o que é discussão realmente. Né? E vocês vão ver que normalmente a discussão é muito pouquinha. Quando o debate é o que a gente busca, né? A sustentação teórica das teorias que são propostas que a gente busca nesse momento, né? É a discussão. Não é a briga, mas é uma discussão sobre o tema. Né? Isso geralmente significa que nesse tipo de sistematização, quase não há discussão. Ao escrever separadamente, certamente chamaria a atenção perceber que tem apenas 1 ou 2 parágrafos de discussão, e o que poderia aprimorar
o conhecimento sobre este tópico é o que é o cerne da pesquisa realizada. Então você imagina, separei, apresentei lá 3 páginas de resultado, uma meia página de discussão. Você fala, opa, tá faltando discussão, de cara você vê, porque é visual, né? Então você consegue separar isso muito bem e discutir, né? É uma forma de entender isso direitinho. Quando você separar, o periódico pede que faça junto. Tudo bem, faz separado e depois junta, né? Mas ao fazer separado, perceba essa distribuição harmônica entre resultados e discussão, né? Se você tem lá, que nem eu mostrei para vocês nas videoaulas anteriores, 10 variáveis, e você quer discutir sobre 3, 4, 5 grupos, não dá para ter 2 parágrafos de discussão, nem 3. Tem que ter um pouquinho mais, porque você traz isso mais forte, tá legal? Então vamos pensar nisso aí para fazer uma discussão forte. Uma coisa que eu falei anteriormente, que a gente pode fazer uma discussão sobre uma variável em um parágrafo. Uma discussão sobre uma variável em um parágrafo. É possível. Porém, temos que evitar parágrafos longos, temos que estruturar início, meio e fim muito bem feito desse parágrafo e iniciar a ideia da variável, discutir a variável e terminar concluindo a ideia sobre ela, linkando com o anterior, ou no próximo parágrafo, linkar com o texto anterior. Então é muito difícil fazer isso com uma variável, é possível, mas é difícil. E quando a gente agrupa elas num eixo de discussão, fica mais difícil ainda, porque você não tem uma variável, você tem um grupo que tem características diferentes, apesar de estarem agrupadas, que constituem aquele grupo, mas que precisam ser discutidas e estabelecidas, seus critérios, seus padrões, suas correlações e por aí vai. Então, é realmente muito difícil você ter 2, 3 parágrafos de discussão num trabalho, num artigo, tá? A gente normalmente tem muito mais que isso. Evite a discussão fofoca, essa é a mais clara, acho que vocês conhecem bem essa, né? Aquela discussão onde você fala assim, meu trabalho foi maior que a do cicrano, que foi menor que a do beltrano, que foi igual do fulano, né? Essa discussão não serve para nada, né? Ela muitas vezes só enche linguiça do trabalho, e hoje já está totalmente abolida. Ela pode ser dita, pode ser feita, desde que ela seja uma pequena parte daquilo, seja um comparativo necessário para o momento. Você está lançando um produto novo, está fazendo um testagem de um produto comparativo, comercial, e aí você mostra que o resultado aqui foi melhor do que o do beltrano e do cicrano, mas tem que dizer além disso alguma coisa. Só dizer que foi maior ou foi menor realmente não está colaborando muito com a construção do conhecimento científico e a sustentação da sua hipótese, tá? Então evite discussão fofoca. Uma das principais causas de rejeição de artigos, né, uma forma caricaturesca da discussão fofoca o tempo médio de floração foi de 5 dias, segundo Silva, esse tempo foi de 4 dias, mas Zacarias registrou 7 dias. Ou seja, fulano achou X, cicrano Y, beltrano Z, e eu achei W. A discussão fofoca pode até ser uma parte da discussão, mas não a sua essência. Você deve comparar dados para chegar em alguma coisa, pode comparar para demonstrar ao leitor que seus dados são válidos, mas não basta a técnica, não basta usar a técnica apropriada, é necessário mostrar que usou adequadamente. Então tem que trazer o além dessa comparação, tá legal? Inicie a discussão de um parágrafo onde você apresenta sem demonstrar as principais conclusões do estudo. Isso é bem possível, bem aceito, tá? Depois disso, comece a validar cada parte de seus achados que ao final conduzirão o leitor a perceber a validade das suas conclusões gerais. Argumente com o leitor a validade das suas metodologias, seus dados e suas análises. Mostre que sua interpretação está correta. Então, com a sua discussão, você tem que estruturar isso para ele de forma muito clara, né? Muito nítida, né? Citações, com relação às citações, tem coisas muito interessantes, né? Tem um exemplo aqui, vou tentar mostrar para vocês, que eu tinha que melhorar esse material, vou ficar devendo para vocês dessa vez. Os dados de literatura não devem ser citados apenas porque existem. Eles devem aparecer na medida em que você precisa de uma informação que está na literatura. Ao apresentar os dados da literatura, evite incluir o autor na frase, ou seja, Renato Attard, colaboradores trabalhando com larvas de piracanjuba, Brickorbignagnos, não constatou diferença significativa para o comprimento e para o peso, P maior que 0,5, né? Durante o período experimental de 10 dias, quando estas foram submetidas de fotoperíodos equivalentes a 0, 4, 6, tal, por aí. Então, evita isso e prefere a forma mais direta, né? Prefiro as formas mais sintéticas. O fotoperíodo não teve efeito significativo sobre o comprimento, nem o peso de larvas de piracanjuba. Pronto. Por quê? Porque quando você cita o fotoperíodo e não explica ele aqui, que está em cima, quem tiver interessado busca o trabalho e lê quais foram os fotoperíodos.
Vê qual é a probabilidade utilizada no método estatístico, né? Então você não precisa citar essas coisas aqui, você cita o cerne da coisa. E outra coisa que é importante da citação. Aqui eu cito os autores e depois descrevo o trabalho. Quando a gente faz isso, muitas vezes se eu botar um ponto aqui no final da frase e vier com outra citação, que não seja direta no início, seja ao final, eu posso criar confusão para entender quem está onde. E isso se piora ainda. Eu, no meio do caminho, tiro desse ponto, boto um outro ponto e continuo e cito no final do parágrafo aquela coisa. Quem é dono dessas informações? Isso fica perdido no trabalho, então tem que tomar cuidado. A citação tem que ser feita de forma correta. Então se eu pego esse Reinaldo Tatage, cito isso, boto no final, boto ponto, venho com outra palavra, eu sei que esse daqui aqui foi do Reinaldo, depois é de outro autor, e assim vai. Né? O tamanho da discussão, não estender nem encurtar demais a discussão. Deve-se buscar o ponto exato, necessário. Sua discussão deve se limitar a fundamentar as suas conclusões, né? Sustentar sua teoria, né? Trabalhar os seus dados, obtidos a partir dos seus dados, não com suporte da literatura. Ou seja, você fala que aquilo deu certo, você fala que aquilo é bom, quando você fala que outra literatura também fala que é bom, você sustenta isso de forma mais forte, mais sólida. Muita axiologia não funciona. Já falamos isso lá naqueles três tópicos. O achismo não cabe aqui, né? Veja o que se pode dizer de seus dados e de que ninguém poderá se negar a aceitar, porque são dados, foram estabelecidos, foram aceitos. Se o revisor leu seus materiais de métodos, concordou com sua metodologia e seus materiais utilizados, viu sua tabela e não percebeu, não viu nada discrepante, isso está aceito pelos revisores impares, são pessoas técnicas da área. Então isso é aceito à academia. Lógico que depois disso publicado, ainda tem que ser aceito pela academia em geral. Porém, se esse trabalho começa a ser citado, ele está sendo aceito. Então, dificilmente as pessoas podem refutar essas afirmativas, porque elas são sustentadas pelos seus dados, não por achismos. Tá legal? Então, a discussão tem essa função, né, nitidamente. Ou seja, eu pego aqui, olho uma imagem, está lá, vou discutir sobre essa imagem, pá. Aí eu acho que o lobo vai comer o coelho. Pronto, estou achando, né? Só que os meus dados mostraram diferente. Os meus dados mostraram que o coelho jantou o lobo. Ou, de repente, meus dados mostraram que ao lobo pular no coelho, ele bateu de cara no chão, quebrou o pescoço e morreu, antes de bocar o coelho. E a consequência disso é que ele ficou ali e morreu. E o coelho ficou ali, todo mundo comeu o lobo e o coelho ficou vivo. Então, o que eu acho que vai acontecer é muito diferente, às vezes, do que acontece. E eu não posso discutir sobre o que eu acho. Eu tenho que discutir sobre o que literalmente é o fato, é o dado, é o que aconteceu, não o que eu achava, tá certo? Bom, se você analisa a relação causa e efeito entre duas variáveis, x e y, em animais de produção, e nota que a análise de regressão entre essas variáveis da espécie A e da espécie B, né, a espécie A tem uma maior resposta que a espécie B, ou seja, tem duas variáveis x e y que agem sobre duas espécies, a espécie A e a espécie B, e você percebeu que a espécie A tem uma resposta maior que a espécie B. Certamente pode avançar e dizer que o efeito de X sobre Y é mais acentuado na espécie A do que na espécie B, porque trouxe maior crescimento, maior resposta a essa espécie. Note que não se limitou a descrever os dados, né? Você apresentou, não é só descrever. Você também disse, Note que não se limitou a descrever os dados e também não disse nada que seja mera especulação, pois os dados corroboram, sustentam fortemente essa interpretação. Isso faz parte da discussão. Então você tem que estar dizendo que a variável A, né, o efeito de x, y é mais acentuado em A do que em B. Como é que você fez isso? Porque quando eu medi as variáveis dependentes, né, elas mostraram que A responderam melhor. Então x e y agem melhor por A do que sobre B. Então eu concluo não por um achismo, mas por sustentado pelos meus dados. Tá legal? As citações, né? Isso aqui é interessante, tem um pouquinho a ver com o que a gente falou um pouquinho antes, com relação lá ao exemplo do Tatage, né? Mas, vamos lá. As considerações sobre formas de se citar informações no texto do trabalho são as mais importantes, pois a forma de se apresentar as referências no final do artigo são sempre explicitadas nas normas da revista, ou seja, lá na revisão bibliográfica, a revista diz qual é a norma que você tem que seguir. Mas a citação no meio do texto, muitas vezes a revista não te dá esse padrão. E aí você tem que estar citando isso com um padrão muito bem feito, porque senão você dá mérito de textual a uma pessoa que não tem aquele mérito ou demérito. Ou seja, se eu escrevo uma besteira e digo que foi Beltrano e não foi ele, porque eu simplesmente citei de forma errada, eu posso estar causando um problema sério.
tá certo? Ou se eu escrevo uma coisa e deixo de citar alguém que é dono daquela informação, eu estou cometendo um crime, que é plágio, né? Então, olha como é que as coisas são complicadas e têm que ser bem feitas. Saber colocar a citação no lugar exato do texto é fundamental. Então, vamos dar uma olhada aqui. Cite em seu texto apenas informações de artigos que você tenha lido, para começar. Não lê o parágrafo de alguém num artigo que ele citou a pessoa, vai lá, pega aquilo e coloca no seu texto. Tá? Não faz isso. Isso traz aquele telefone sem fio que eu já expliquei para vocês em outras aulas, né? Onde você fala uma coisa no ouvido de uma pessoa, a pessoa fala no ouvido da outra, quando chega no final tem outra coisa. Aquilo que você está lendo no texto de alguém é a impressão, é a percepção, a não ser que seja uma citação direta, né? É a percepção que aquele autor, ou aquele grupo de autores, tiveram sobre a ideia que aquele autor que está sendo citado escreveu. Tá? Se você, por acaso, ler no trabalho de alguém e quiser citar aquele parágrafo, você tem que citar o autor daquele parágrafo citado por Beltrano, da onde você leu. Caso contrário, leia ou só cite que você leu. Tá joia? Fora isso, você vai cometer um problema sério, que é o crime de plágio. Lembre-se que essa citação entra em seu texto para ajudar na fundamentação do seu discurso, até mesmo de sua conclusão. Use-as para criar um bom alicerce, ou seja, cite trabalhos que vão sustentar, vão corroborar, vão dar sustentação, vão direcionar as pessoas que estão lendo para clarear, entender e aceitar as suas afirmações, né? Aceitar suas teorias que você está levantando, as suas hipóteses, tá? Então use boas para criar um bom alicerce. Os editores científicos internacionais geralmente solicitam que não sejam usados como citações as informações pessoais. Autocitação é uma coisa muito complicada, porque já existe hoje o autoplágio, tá legal? Os resumos de congresso. Por quê? Porque são construídos de forma assim, não errônea, porém muitas vezes distintas das revisões por pares. As teses e dissertações, páginas de pessoas na internet, elas são retiradas do ar e colocadas a qualquer tempo. E também não deixe, né? E também que não haja excesso de citações de artigos publicados em periódicos de idioma restrito, ou seja, periódicos em português, periódicos em línguas restritas, tá legal? Há exemplo disso aqui, né? Há um tempo atrás tiveram pessoas escrevendo na internet efeitos colaterais à vacinação, né? Não vou entrar no meio da discussão, porém, né? Troca de sexo, mutação de espécie não seriam coisas coerentes a serem citadas e estavam em páginas de internet pessoais, tá legal? Então fiquem atentos, essas fontes são pejoradas, ou seja, são minimizadas, são descredenciadas normalmente quando se pega nisso. Quando se tem principalmente um excesso, realmente as pessoas não aceitam, rejeitam o artigo, né? A gente quer o quê? Artigos revistos por pares, né? Esse sistema de paper review, tá ok? Essas restrições ocorrem porque o trabalho citado de um artigo científico deve ser confiável. A publicação passou por um sistema de revisão de análise pelos pares, paper review, que eu falei para vocês agora, e é acessível, tanto pelo idioma quanto pela facilidade de se encontrado, né? Então, se ela passou por um sistema de revisão de pares, onde você não tem acesso aos revisores, os revisores não têm acesso ao dono daquele artigo, eles se tornam neutros, de certa forma, né? Você acaba tendo mais coerência na revisão. Quando a gente faz um resumo em congresso, que você já deve ter publicado resumos em congressos, aí vocês sabem, muitas vezes a comissão do congresso, quando é de uma faculdade, é de uma instituição aí são os próprios membros, e aí quando fica muito próximo, né? Fica difícil, muitas vezes, a própria rejeição dos artigos, tá legal? Muitas vezes trabalha-se para reformulação do que para rejeição desses textos, tá legal? Evidentemente, se a informação é crucial, né, e não há outra referência disponível, então se usa a obra restrita. Mas essa citação nunca deve ser o elemento central da sua discussão, tá legal? No texto do artigo, observe com atenção como colocar a citação. Não deixe dúvidas sobre qual parte da frase é do autor que você cita e qual parte são ideias suas, como eu falei um pouco tempo atrás agora, né? Não deixa dúvidas sobre isso. Tá certo? Se uma mesma frase você coloca primeiro a sua ideia e em seguida a ideia do autor, ou seja, eu estou escrevendo uma frase, ponto, ou vírgula, melhor porque fica na mesma frase, e vem com a ideia do autor, que eu vou citar.
Se tem o final da frase, aquela citação ao final da frase está dizendo que todo aquele conteúdo anterior a ela, a citação, é dele. Da letra maiúscula ao ponto final é daquele autor. Mas tem ideia sua ali dentro. Então, não está certo, concorda? Tá certo? Então, se numa mesma frase você coloca a primeira ideia do Leandro, é o seguinte: do autor, ao colocar a citação desse autor ao final da frase, não ficará necessariamente evidente que o segmento da informação é do seu e o outro do autor. Nesse caso, inverta a ordem, né? Inverta a ordem de apresentação das ideias. Coloque primeiro a informação do autor, se for possível, indicando ao final dela, como eu falei lá naquele outro, citando ao final, né? Fica mais claro, citando ao final dela o nome do autor e o ano da publicação, em seguida coloca a sua frase. Se assim não for possível, coloque a sua frase, ponto final, letra maiúscula e inicie novamente. Porque se alguém entender que as duas ideias da frase são daquela citação, eles vão estar tendo um entendimento equivocado, mas não porque a sua representação está errada, de citação, mas sim porque o entendimento do português dele e o conhecimento do referencial citado está errado, né? Ele não tem uma base boa, porque a gente sabe que uma citação ela vem ou entre aspas recuada à direita, com aspas, asteriscos ou não, sendo uma citação direta, ou seja, você não altera o texto original, então você recua, destaca ele no texto original, né? Quando tem mais de 3 linhas, tá certo? Se tiver menos de 3 linhas, ele fica na mesma configuração do texto original, mas ele tem que ser entre aspas, com a citação autor, ano e página, né, do trabalho, ou você faz uma citação indireta, que é o caso que a gente estava falando, né? Porém, a citação indireta ela sempre se refere à ideia da frase, né? Ou a do parágrafo, quando a ideia está toda construída no parágrafo. Por isso que é confuso, né? Porque eu posso ter um parágrafo e botar um ponto e ser tudo do mesmo autor, mas é confuso. Então procura, se possível, colocar primeiro a ideia que vai ser citada, letra maiúscula, ao final cita autor e fonte, né? Uma citação indireta. Depois você vem com a sua, complementando ou dando a relação de sustentabilidade, de sustentação que foi criada naquela condicionante citada anteriormente, naquele conteúdo citado anteriormente. Coloque primeiro a informação do outro autor, indicando para não. Citar vários autores também é uma coisa muito interessante, né? Que a gente, num determinado fenômeno, ao final de uma frase, inclui todas as citações, autores e anos. Então a gente bota um montão de coisa, né? O clima, a temperatura, as pluviosidades, tudo está sendo alterado com a ação humana. Aí você bota lá um parágrafo, um parênteses e bota um montão de autor, um montão de trabalho. Isso significa que todos aqueles autores falam sobre todas aquelas variáveis. É assim que funciona. Porque você botou tudo aquilo para todo mundo. Não é assim, cada um falou de um aleatório, não. Quando você tem isso, o certo é você colocar assim, a variável 1, citar o autor e trabalho. Citar o trabalho, né? Autor e ano, autores e ano. A variável 2, autores e anos. A variável 3, autores e anos. A 4, autores e anos. E assim vai, tá? Porque senão você está citando de forma errada. Isso traz entendimento errado e dá conteúdo à autoria que não corresponde àquele conteúdo. E aí o telefone sem fio é criado, porque outro copia aquilo, cola o trabalho e pronto. Aí bagunçou tudo. Aí o cara reclama, para um não foi reclamado que tinha citações antigas, para o outro foi que ele faz, tira as antigas, deixa só as novas. E aí vai virar um samba do crioulo doido. Então, cuidado. Embora a redação científica busque textos elegantes, a exatidão da informação nunca pode ser negligenciada. Né? Não cite máximas, né? A agricultura é uma atividade de crescente interesse no país, em países tropicais, porque a máxima, ela normalmente está associada a uma opinião pessoal. Se ela é uma opinião pessoal, você pode dar a sua, concorda? Né? Se alguém deu em algum trabalho, por que você não pode dar a sua? Lógico. E ainda tem outro problema. Muitas vezes essa máxima, ela está relacionada ao tempo da citação, aquela data, aquele período, e que muitas vezes é questionado no tempo fora daquele período. Ou seja, 2006 Silva falou isso, aí hoje eu falo isso e boto Silva. O que vai acontecer? Você, olha, peraí, ela era em 2006 isso, será que agora ela ainda é? Então traz esse problema também. Ao citar vários autores, cuidado com a escolha. Geralmente o autor acha seu trabalho e fica fortalecido ao possuir várias citações. Não. Né? O número de citações é limitado, né? Implicitamente nas revistas internacionais de boa qualidade, o importante não é o número de citações, mas sim a qualidade das que são citadas. Né? Então é muito importante você ver isso. Não precisa ficar citando 20 mil trabalhos. Você precisa citar trabalhos tops, bem sustentados, ou trabalhos que não são top, mas que sustentam a tua teoria, a tua hipótese, a tua discussão, né? Daquele alicerce para a sua discussão ser boa e a sua conclusão ser coerente, pronto, já é o suficiente, tá legal? Se você conhece o trabalho que originou a informação que você cita, não deixe de citá-lo, mas se for muito antigo,
digamos, algo de 10 anos para trás, é um padrão mais ou menos que a gente usa, certamente deverá vir acompanhado de alguma obra mais recente para informar ao leitor que o trabalho antigo foi original e a ideia é de que o recente garante que essa informação ainda é válida, né? Isso quando necessário, tá? O trabalho lá de Crick e Nilsson, né, que escreve a molécula de DNA, ele não precisa ser citado por ninguém com o atual, porque essa descrição da forma ele cuidar da molécula de DNA, ela é aceita até hoje pela literatura, né, é um clássico. Mas tem outras teorias que precisam ser revalidadas, ou dizer que elas ainda são que ainda são usuais. Então, só você trazer um trabalho citado, mais recente. Conclusões. Além do que já foi referido sobre as conclusões no item acima, né, anteriormente, falando que elas têm que ser sustentadas pela discussão, tem que estar concluindo sobre fatos que são apresentados em cima dos seus dados que foram coletados, né, tem que estar de acordo com as metodologias que você propôs no trabalho e, principalmente, ela tem que estar em consonância, em acordo com o objetivo, ou seja, tem que concluir sobre o meu objetivo, tá certo? Senão vai lá para aquele lance das premissas, lembra? Nodos pómeos e nodos... eu esqueci o outro, mas vocês lembram? A afirmativa sobre a afirmativa e a negativa da afirmativa, né? Então, além do que já foi dito anteriormente, atente-se, né, que aqui você não irá apresentar mais nada novo. É fato, a gente cansa de ver um monte de resultado na conclusão. Não coloca, a conclusão é a conclusão, não cabe resultado ali dentro. Não, porque a variável tal foi melhor, porque a influência da Bertrand. Não, simplesmente conclua, né? Irá apenas destacar as conclusões fundamentadas no item discussão, mas que isso é axiologia, né? E não se sustenta a partir de seus dados. Então não cabe também neste item ficar devagando, né, sobre a importância econômica ou social do seu estudo, seus dados ou suas conclusões. Limite-se a conclusões e que tem embasamentos dos dados que você coletou, tá certo? E que corroboram lá com seus objetivos. Isso tem que aparecer. Se o seu objetivo é determinar a dose de inclusão da metionina, conclua qual é a dose de inclusão para a melhor resposta da variável teórica. Se o seu objetivo é determinar um protocolo para a melhor forma de extração de DNA, conclua qual foi o melhor protocolo ou não para a extração de DNA. Tá certo? Então não se estenda além disso, porque muitas vezes você vai além de onde você tem que chegar. Para terminar, agradecimento, nunca esqueça de agradecer quem lhe ajudou, né? E não é coautor. Mas não agradeça às instituições de fomento, como CNPq, CAPES e outros. Olha, o pessoal vai me socar agora, né? Gente, a bolsa de vocês, aqui tem uma questão muito séria, né? A gente é obrigado a agradecer, então vocês vão ter que agradecer, mas aí fica a opinião minha, né? A bolsa que vocês recebem para fazer o mestrado, o dinheiro que o mestrado recebe para fazer o programa acontecer, o meu salário, né? Que muitas vezes a gente bota, que o pesquisador bota na pesquisa, com todo respeito, ninguém deu para vocês, ninguém me deu meu salário, eu recebo todo mês, mas não me foi dado. Eu estudei muito, eu fiz um concurso, né, na minha época de concurso, eu não tive arranjo, né, para me colocar aqui dentro do Instituto Federal, os professores ali na UFRGS não tiveram arranjo para serem colocados para dentro, vocês não foram colocados para o mestrado por arranjo, vocês passaram por uma seleção séria, vocês se dedicaram a graduação inteira para conseguir currículo, para buscar esse mestrado, para buscar um doutorado, para buscar uma vaga de concurso. Aí no final você tem que agradecer a uma estrutura de fomento que ela depende de você para viver, literalmente. Ela tinha que te agradecer todo dia por você continuar escrevendo o projeto para o CNPq. Conversa com seus professores, o incômodo que a gente está com relação a essa ação agora do CNPq Universal, porque a gente passou horas escrevendo projetos. Eu não sei se eu falei para vocês, eu escrevi, foram 9 projetos de agosto para cá. Foram 9 projetos para levantar dinheiro. E eu perco um tempão escrevendo esses projetos, porque a gente faz ele rápido, mas mesmo assim é um tempo forte, é uma massa cinza que a gente gasta. Num desses aí eu até virei noite escrevendo. E o camarada lá em cima dá uma pernada, tira o dinheiro e boa. Só lamento. Então, assim, existe uma regra que obriga que vocês agradeçam. Então agradeçam. Mas entendam porque estão agradecendo. E se concordarem, entendam, na minha opinião, que é a minha opinião, que a gente está agradecendo porque é obrigatório. E não porque a gente está agradecido. Né? Pelo menos eu não estou agradecido, não fico agradecido. Trabalho pra cacete. Lógico, agradeço o pessoal da FAP sempre, que colabora tirando as dúvidas, que me ajuda, mas é o dever deles também. Mas, né, é lógico que a gente agradece porque são pessoas que se dedicam a essa atividade.
Porém, vocês não estão recebendo nada de graça, vocês estão selecionados, estão lapidados, estão dando o tempo de vocês para se melhorarem academicamente, né? Estão sendo formados profissionalmente e são selecionados depois de muito tempo, e muitos ficam para trás, né? Então, vocês merecem. Eles que tinham que agradecer para você, mas por conta de regra, agradeço, né? Mas eu vou ler o que eu escrevi para vocês, porque é o que eu entendo como certo. Essas instituições não fizeram nada, não fizeram favor nenhum para vocês. De forma profissional, você conseguiu o apoio dessas agências num sistema competitivo de análise de competência e, portanto, não deve nada a elas. No entanto, esse apoio financeiro deve ser citado no trabalho. Nesse caso, coloque nos agradecimentos, mas não precisa agradecer. Diga apenas: esse trabalho foi financiado pela agência tal, no processo tal. Quando possível, essa informação deve ser colocada numa nota na primeira página do artigo ou no final dele, tá bom? Então, pessoal, dito isso, a gente vai encerrando, né? A parte de referências, resumidamente, a gente trabalha elas dentro do que a revista propõe pra gente, né? Normalmente, então tem algumas páginas de formas de referenciação, algumas regras, né? Algumas normas, e aí cada revista muda a sua, né? Tem a Vancouver, a BNT e por aí vai, tá joia? E, como final, né? Atente que o texto científico deve ser escrito com clareza, usando palavras simples, frases curtas e na ordem direta, com o menor número de palavras para expressar cada ideia. Ele deve ser convincente, demonstrando suas conclusões por meio de bases empíricas, resultados concretos e significativos. O texto deve ser argumentativo, conduzindo o leitor até o objetivo, na introdução, né, apresentado, e daí até a conclusão, métodos, resultados e discussão, usando para isso seus dados coletados e informações descritas na literatura. Então, minha última dica para vocês: fiquem com Deus, foi um prazer, a gente vai se encontrar ainda, tá certo, para finalizar a matéria, mas a nível de conteúdo em aula virtual a gente termina por aqui. Pessoal, obrigado, um abraço, fique com Deus, dúvida pelo WhatsApp, falou? Até mais!